Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O início das vendas de uma nova caneta emagrecedora no Brasil já está provocando fila de espera nas farmácias. Uma correria, Celso, as pessoas reservando o produto. A Anvisa alerta. Sites falsos estão anunciando o medicamento e o risco de golpe é real. A procura pelas canetas emagrecedoras tem crescido nas farmácias de todo o país, mesmo com preços em torno de R$ 1.500. Muita gente procura esses remédios para ajudar a emagrecer mais rápido, ter um resultado mais eficaz. Nesta farmácia em São Paulo, o estoque inicial da caneta, que começou a ser vendida este mês, já acabou. E a lista de espera é grande. Eu tenho lista aqui nos aplicativos da loja e tem uma lista aqui que a gente passou num caderno, etc., para poder ficar mais claro quem chamou, quem já tem a receita na mão, quem já está no aguardo. Outras duas redes de drogarias têm filas de pelo menos 20 pessoas. E anúncios falsos que usam o nome da Anvisa já aparecem na internet. Este diz que o medicamento está disponível e se identifica como Programa de Acesso Simplificado da Anvisa. Este outro anuncia a suposta caneta emagrecedora no falso site da agência, com valor reduzido. Já no endereço oficial, a Anvisa alerta que não vende medicamentos, que os anúncios são falsos e que não é intermediária de venda. Originalmente, as canetas são para o controle do diabetes, mas também são prescritas pelos médicos para pacientes que buscam perder peso. No Brasil, com apenas uma receita, é possível comprar várias vezes qualquer um desses medicamentos que auxiliam no emagrecimento. Mas isso deve mudar quando entrar em vigor a resolução da Anvisa, que determina que a receita passe a ficar retida na farmácia após a compra dos remédios. A medida foi aprovada, mas ainda aguarda publicação no Diário Oficial. As farmácias vão ter um prazo de 60 dias para começar a reter a receita. Então eu acho que agora, com a retenção da receita, vai ficar mais criterioso. Eu acho isso muito importante, porque não é só emagrecer, é emagrecer com saúde. Banco Central Brasileiro eleva a taxa básica de juros pela 6ª vez. Já nos Estados Unidos, a decisão do Federal Reserve é pela manutenção dos juros. Tribunal de Contas da União dá prazo para governo explicar ressarcimento às vítimas de fraudes no INSS. Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro em São Paulo identifica mais de 18 bilhões de reais em atividades suspeitas. Donald Trump afirma que vai manter tarifas sobre produtos chineses. Lula chega à Rússia depois de ataques ucranianos fecharem aeroportos de Moscou. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O motorista e passageiros de um ônibus viveram momentos de pânico durante um assalto a uma das principais avenidas no Rio de Janeiro. A ação foi filmada. 25 pessoas estavam a bordo do ônibus sequestrado por criminosos. Um dos passageiros gravou a ação. Não vai deixar ninguém esculachar, não. Desesperado, o motorista conseguiu escapar. Um dos assaltantes estava armado e ameaçava os passageiros, enquanto o outro recolhia os pertences das vítimas. Ele entra de uma forma, ameaçando a todos, mulheres, homens, todo mundo apavorado. E a gente ficou no meio dessa cena toda. O assalto aconteceu aqui na Avenida Brasil. Os passageiros contaram que os criminosos invadiram quando o ônibus estava parado em um congestionamento. O assalto só terminou quando o veículo foi cercado por policiais militares. 2 suspeitos foram presos, um de 18 anos e outro de 19. A mãe de um dos detidos fez um desabafo na delegacia. Me perdoa, 18, me perdoa, gente, me desculpa. Eu não te criei pra isso. Ocorrências envolvendo jovens e adolescentes, elas têm um grau de risco elevado porque eles não têm o discernimento. Eles são inconsequentes e principalmente numa situação dessa. Com os criminosos, a polícia apreendeu 9 celulares roubados e um revólver. A polícia desvendou um esquema em que criminosos invadiam contas de serviços de trânsito do portal do governo e usavam dados das vítimas para legalizar veículos roubados. É mais um caso de ordens que partem de dentro de presídios, desta vez no Rio Grande do Sul.
Os suspeitos, incluindo parentes do líder da quadrilha, foram alvos da operação hoje. Os agentes cumpriram mandados de prisão contra 17 pessoas. 7 já estavam presas. O grupo especializado na venda de veículos clonados atuava em 3 estados. O esquema era comandado de dentro de um presídio gaúcho por um homem condenado a mais de 70 anos e por um grupo de Santa Catarina que fazia a movimentação financeira. A organização tinha diferentes núcleos que roubavam os carros, clonavam os veículos, lavavam o dinheiro e invadiam contas de motoristas no portal do governo federal. No Rio de Janeiro, um estudante de tecnologia e programação de 24 anos foi detido por alterar a documentação no sistema do Detran e tornar regular os veículos roubados. 4 vítimas já foram identificadas. Ele recebeu a transferência do documento desse veículo através da plataforma GovBR, porém, quando ele foi até o Detran, ele foi informado que esse veículo era um veículo clonado. O próximo passo da investigação é analisar o conteúdo de celulares, computadores e documentos apreendidos. O sujeito, em vez de praticar um roubo onde ele vai ter 30 mil reais, 40 mil reais, ele utiliza das plataformas, das redes sociais e da internet como um todo para dar golpes que ele vai lucrar muito mais. O governo não respondeu sobre a invasão ao sistema que teve os dados usados pela quadrilha. Motoristas de carros de luxo têm usado avenidas de Belo Horizonte para disputas de racha, colocando a vida de pedestres e outros motoristas em risco. A polícia diz que analisa as imagens para identificar os envolvidos neste crime de trânsito. Um crime de trânsito à luz do dia, numa das principais avenidas de Belo Horizonte. O motorista do carro de luxo exibe a manobra perigosa na internet. Os carros em alta velocidade colocam em risco a vida de outros motoristas e pedestres. As imagens são postadas em um perfil anônimo. Nem os radares espalhados intimidam os motoristas. Esse tipo de crime ele é muito dinâmico. Todo dia surgem pessoas diferentes, né? Buscando angariar seguidores, de forma até monetizar as páginas na internet. Segundo dados do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, este ano, em Belo Horizonte, houve 140 acidentes por excesso de velocidade. 2 pessoas morreram. Demonstração de manobra perigosa, como arrancadas e derrapagens, é infração gravíssima pelo Código de Trânsito, com multa de quase R$3 mil e 7 pontos na carteira. Caso vire um acidente com morte, o motorista está sujeito a até 10 anos de prisão. Há uma semana, nesta avenida, na região leste de Belo Horizonte, um racha entre veículos de luxo foi apontado como a causa do acidente que provocou ferimentos graves em uma das vítimas. A batida envolveu um carro, um ônibus e uma motocicleta. A mulher que estava na garupa teve fratura exposta na perna. O motorista foi preso. Você que tem filhos certamente se preocupa, Sérgio, é generalizada a preocupação com o uso do celular. 9 em cada 10 crianças e adolescentes usam a internet no Brasil e a maioria tem celular próprio. São menores entre 9 e 17 anos. E com isso, um grupo de mães lançou uma campanha que propõe que as famílias impeçam o uso do celular antes dos 14 anos. A Cristiane trabalha com tecnologia há mais de 10 anos. A experiência influencia na criação das filhas. Se você permitir que a criança fique livre ali dentro das redes sociais e dentro do celular, né, elas são roubadas, o tempo delas é roubado. Na vida da Betina, de 13 anos, o celular ainda é uma novidade. Mas para a Olivia, de 10, ainda não chegou a hora. As meninas vivem uma infância praticamente à moda antiga. Eu costumo brincar, fazer o dever. Tem alguns dias da semana que eu faço atividades no clube. É vôlei e teatro. Não é como se eu já tivesse usado antes e parasse de usar. Então, para mim, é a realidade, então não faz muita diferença na minha vida. Uma pesquisa mostra que 93% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos usam internet no Brasil. 81% têm o próprio celular.
O estudo revela ainda que mais da metade acessa redes sociais e aplicativos de mensagens várias vezes ao dia. Esse pediatra diz que o uso de celular traz impactos negativos, inclusive no aprendizado. Ele não consegue prestar atenção porque ele está acostumando o seu cérebro a videozinhos de 15, 30 segundos e ele não consegue, então, prestar atenção numa aula, prestar atenção no professor falando, não consegue sequer ver um filme inteiro. O especialista ressalta também o prejuízo na socialização infantil. Estão trocando todas as experiências maravilhosas que formam a nossa vida, formaram a nossa espécie, por horas e horas de conteúdo inadequado, violento, fútil. Nesta semana, o governo da Nova Zelândia sugeriu proibir que menores de 16 anos tenham acesso às redes sociais. Na Austrália, uma lei semelhante foi aprovada no ano passado. Aqui no Brasil, um grupo de mães lançou o Movimento Desconecta, que incentiva o uso consciente das telas. É um combinado entre as famílias para adiar a entrega do primeiro smartphone até que as crianças tenham 14 anos e o acesso às redes sociais até que tenham 16 anos. E a ideia dessas idades é justamente que as crianças passem pela maior parte da puberdade sem o acesso às redes, né? Hoje foi mais um dia ensolarado e quente em São Paulo. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Já sei que vem mudança no tempo, é isso mesmo? É isso mesmo, Cris. No sábado, quando uma frente fria mais forte vai enfraquecer o bloqueio atmosférico. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite. E boa noite para você de casa. Amanhã o tempo firme predomina sobre as regiões Centro-Oeste, Sudeste e o interior do Nordeste. As capitais São Paulo, Campo Grande e Goiânia serão as mais secas, com índices de umidade em níveis de atenção. À tarde, o sol eleva as temperaturas até os 29, 30 graus. Hoje, os estados da Bahia e de Roraima foram os que mais registraram chuva. E neste momento, temos nuvens de temporal se aproximando do sul do país. Amanhã, a combinação de uma frente fria com a circulação de ventos quentes provoca chuva frequente e volumosa nas regiões de Bagé, Uruguaiana e Pelotas, no Rio Grande do Sul. No norte e no nordeste, os temporais continuam no Amazonas, Roraima e litoral da Bahia. No giro de temperaturas, faz até 28 graus em Porto Alegre, 32 no Rio de Janeiro, 27 em Brasília, 31 no Recife e até 30 em Manaus. Tempo delivery. O Alonso é de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Bem-vindo, Alonso. Nada muda para você nos próximos dias. Tempo firme, sem chuva e calor de até 30 graus. Destaque para o ar seco, que mantém os índices de umidade abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. A Ana quer saber a previsão para a cidade de Fernandes Tourinho, Minas Gerais. Olá, Ana. A semana termina quente e seca, faz até 30 graus. No sábado, esquenta ainda mais e faz até 31. Apareça por aqui, poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Até já, Lid. Veja a seguir, Tribunal de Contas da União dá 15 dias para o INSS explicar como vai ressarcir vítimas de fraudes. E ainda a nova alta dos juros, divulgada pelo Copom. Banco Central eleva a taxa básica de juros da economia pela sexta vez seguida. O governo americano revelou que as negociações com a China sobre as tarifas de importação vão começar no próximo sábado. A informação é do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que participou de audiência no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Segundo Scott Bessent, uma reunião com o chefe da economia chinesa está marcada para este sábado, em Genebra, na Suíça. O foco será a guerra comercial entre Washington e Pequim. O presidente americano Donald Trump aplicou uma taxa de 145% sobre produtos importados da China. O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu com 125% de tarifas a produtos americanos. Hoje, Trump afirmou que vai analisar pedidos de isenção tarifária, mas destacou que não quer estabelecer muitas exceções. O objetivo, segundo ele, é simplificar.
Questionado se poderia retirar por completo as tarifas impostas à China, Trump foi categórico. Não. A declaração foi dada depois de Trump nomear o senador republicano David Perdue como embaixador dos Estados Unidos na China. O presidente americano disse que Perdue vai atuar como um mediador importante nas relações diplomáticas com o governo chinês. Hoje, autoridades americanas afirmaram que planejavam enviar imigrantes ilegais para a Líbia, no norte da África. Mas o governo da Líbia e o Exército Nacional, que controla parte do país africano, não confirmam um acordo com os Estados Unidos para receber os deportados. O governo americano tem procurado parceiros internacionais para ajudar no combate à imigração ilegal. Uma pesquisa apontou que quase metade dos palestinos aceitaria a ajuda de Israel para deixar a Cisjordânia e a faixa de Gaza. O levantamento foi feito pelo Centro Palestino de Pesquisa Política, com mais de 1.200 moradores da faixa de Gaza e da Cisjordânia. O estudo revelou que 49% dos palestinos estão dispostos a pedir ajuda a Israel para deixar os territórios. A pesquisa também levantou a opinião da população sobre os terroristas. 48% dos entrevistados disseram que apoiam manifestações contrárias ao Hamas. O governo de Israel afirma que pode ajudar os habitantes que quiserem deixar Gaza e discute com Washington a possibilidade de os Estados Unidos comandarem um governo de transição na faixa de Gaza depois do fim dos conflitos. A proposta inclui a participação de outros países e a desmilitarização da região. Hoje, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos foi questionado sobre a possibilidade de um novo acordo para a libertação dos reféns israelenses. Donald Trump respondeu: há muita conversa sobre Gaza neste momento, então vocês provavelmente saberão nas próximas 24 horas. Mais cedo, o presidente americano declarou que 21 reféns em poder dos terroristas do Hamas estão vivos. Até hoje são 21, 3 morreram. É uma situação terrível, declarou Trump. No início da noite, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu publicou um vídeo em que confirma a informação. Hoje, um palestino atirou contra soldados israelenses no norte da Cisjordânia. 2 pessoas ficaram feridas. O atirador ainda é procurado. Outro atentado aconteceu na cidade de Hebron, também na Cisjordânia. Um palestino armado com uma faca atacou integrantes das forças de Israel. Um militar ficou ferido. O agressor foi baleado e está internado em um hospital da região. Aqui no Brasil, o Banco Central anunciou agora há pouco mais um aumento na taxa básica de juros, 4,75%. Este é o 6º aumento seguido. Nos Estados Unidos, os juros ficaram no mesmo patamar. Na chamada super quarta, a expectativa do mercado era pelas definições aqui e nos Estados Unidos. O primeiro anúncio foi do Fed, o Banco Central americano, que manteve a taxa de juros no mesmo intervalo. Segundo o presidente da instituição, a medida foi para manter os empregos e a estabilidade dos preços nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central confirmou o que já havia sinalizado. A taxa básica de juros subiu de 14,25% para 14,75% ao ano. Foi a 6ª alta seguida. A taxa não chegava a um nível tão elevado desde agosto de 2006. A economia ainda está muito aquecida, havendo aumento de salários reais, e isso implica aumento da demanda, que pressiona preço. Em segundo lugar, porque as expectativas são de uma inflação mais alta do que aquela permitida pelo sistema da política monetária. No comunicado, o Copom disse que a conjuntura econômica dos Estados Unidos e a inflação no cenário interno influenciaram a decisão. Analistas avaliam até onde a taxa Selic pode chegar. O ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, acredita que os juros devem ter ainda mais uma alta. Muito provavelmente a taxa de juros fique nesse patamar de ao redor de 15 até o final do ano. E no final do ano deve começar um processo de queda bastante gradual. Para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, o Banco Central também deve levar em conta as decisões tomadas por Donald Trump nos Estados Unidos. Porque a incerteza é muito grande, é sempre bom lembrar isso.
Suponha que amanhã o presidente Trump enterra tarifas. Isso gera uma mudança na expectativa do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Agora, no nosso telão, os números das contas externas do Brasil. O Brasil exportou mais do que importou em abril. O superávit, ou seja, a diferença positiva, foi de 8 bilhões 153 milhões de dólares. Houve queda de 3,3% em relação a abril do ano passado. No acumulado do ano, o superávit da balança comercial, que é a diferença entre tudo que o Brasil importa e exporta, é de 17 bilhões 728 milhões de dólares, o que é 34,2% a menos do que no período de 2024. Estes resultados refletem a queda das cotações de commodities, como, por exemplo, a soja. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 44 votos a 18 a suspensão da ação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. O motivo alegado é a imunidade parlamentar. O ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência é réu por crimes ligados à suposta tentativa de golpe de Estado. Se o plenário da Câmara mantiver a decisão da CCJ, o processo só poderá ser retomado depois do fim do mandato de Ramagem no ano que vem. E você vai ver a seguir: Laboratório da Polícia Civil de São Paulo identifica mais de 18 bilhões de reais em valores suspeitos de lavagem de dinheiro. Corrigindo uma informação que eu dei agora há pouco, você viu na reportagem, a taxa básica de juros foi para 14,75% ao ano. Uma viatura da Polícia Militar foi alvo de tiros em uma avenida no extremo leste da capital paulista. Um policial foi baleado. Pouco depois das 6 da manhã, 2 policiais militares numa viatura fazem patrulhamento por uma avenida na periferia da Zona Leste. Esta imagem mostra o momento em que os criminosos se aproximam de carro e disparam tiros de fuzil. O cabo que está ao volante é baleado, perde o controle da direção e invade a calçada. O major, que estava no banco do passageiro, não se feriu. Os criminosos abandonaram o carro usado no ataque a 650 metros, na entrada de uma comunidade. Cápsulas de fuzil foram encontradas tanto no assoalho da frente como de trás do veículo apreendido. Por isso, a polícia investiga a possibilidade de haver mais de um atirador. O major sequer teve tempo de reagir ao ataque. Esse vídeo mostra o momento em que o carro foi deixado para trás. 2 homens saem pelo lado direito. A suspeita é que eles tenham usado um outro veículo para fugir. Testemunhas foram ouvidas, inclusive o major da PM. A polícia apura se um dos criminosos pediu ajuda para a namorada na hora da fuga. O policial ferido segue internado em um hospital da região. O quadro de saúde dele é considerado estável. A Polícia Federal descobriu um esquema de tráfico internacional de drogas. 2 suspeitos foram presos hoje. A cocaína era enviada de um dos principais aeroportos do país, o do Galeão, no Rio de Janeiro, para a Europa. À primeira vista, uma mala acima de qualquer suspeita. Mas a bagagem tinha um fundo falso e era usada para esconder as drogas. Ela foi encontrada na casa de um dos alvos da operação. Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em 3 estados. No Rio de Janeiro, 2 pessoas foram presas em flagrante. Com elas, os agentes encontraram esta arma com numeração raspada e um pacote com êxtase, que teria sido trazido da Europa para o Brasil. Segundo a Polícia Federal, o grupo recrutava pessoas dispostas a transportar a droga, as chamadas mulas do tráfico, principalmente para Portugal e Inglaterra. As investigações começaram em 2019, depois de uma prisão no Aeroporto Internacional do Rio. Esse perfil de hoje dos alvos, a gente teve o foco ali nos financiadores da droga, né? Eles formavam uma espécie de consórcio para comprar essa droga e mandar para a Europa.
A investigação mostrou que a quadrilha contava com o apoio de empresas de fachada, doleiros e até um funcionário de um banco para lavar o dinheiro da venda de drogas. A Justiça determinou o bloqueio de 10 milhões de reais em bens dos envolvidos, mas os valores movimentados podem ser ainda maiores, já que o grupo também fazia transações financeiras com criptomoedas. Tomando todas as providências para tentar identificar essas criptomoedas nas instituições e fazer o efetivo bloqueio. Um policial militar foi preso por feminicídio após invadir uma clínica médica e matar a companheira em Santos, litoral paulista. A filha deles estava no local e também ficou ferida. A mulher estava em uma consulta nesta clínica, localizada em uma das principais avenidas de Santos. O homem atirou na companheira e ainda esfaqueou. Segundo um amigo da vítima, o casal vivia em constante conflito. Amanda Fernandes morreu no local. A filha de 10 anos foi baleada no braço e no ombro. Ela foi socorrida e precisou passar por cirurgia. O estado de saúde da menina não foi divulgado. Aqui na delegacia vieram amigos, parentes, aí que nós ficamos sabendo que havia esse tipo de conflito conjugal. Até então, o policial militar não tinha apresentado nenhum tipo de instabilidade emocional. Samir Nascimento Rodrigues de Carvalho, sargento da PM, foi preso em flagrante. Em Brasília, o Tribunal de Contas da União deu um prazo de 15 dias para que o INSS informe como vai ser feito o ressarcimento dos aposentados pelos descontos ilegais. A decisão é do ministro Bruno Dantas. Ele foi sorteado relator da representação do Ministério Público, que pede a devolução do dinheiro descontado de forma irregular. Segundo o ministro, cabe ao TCU adotar absolutamente todas as medidas de sua alçada constitucional para preservar o erário, apurar as responsabilidades e acompanhar as medidas de recomposição financeira dos segurados. Dantas também determinou que o INSS detalhe as medidas adotadas para apurar as responsabilidades dos agentes públicos envolvidos nos desvios. O prejuízo aos aposentados pode passar de 6 bilhões de reais. O plenário do Tribunal de Contas da União negou hoje os recursos apresentados pelo INSS contra uma decisão do próprio tribunal que determinou a suspensão de novos descontos por associações nas aposentadorias e pensões. O TCU ainda derrubou recursos das associações responsáveis pelos valores retirados. O ministro Valton Alencar cobrou explicações do relator Haroldo Cedras pela decisão de retirar o processo da pauta em pelo menos 6 ocasiões ao longo de um ano. O ministro relator tem de explicar se estas retiradas de pauta se justificam por conta das tratativas que então eram realizadas, se era ele que fazia essas tratativas, quem participou dessas tratativas, era ele ou interposta pessoa. Sua Excelência está dizendo que deveriam ser julgados há mais de um ano, palavras dele agora, mentindo. Como eu julgaria um ano atrás se os processos e os embargos de agravo foram apresentados no decorrer da tramitação do processo nessa casa. O ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores participaram hoje em Brasília de uma manifestação em defesa da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Os manifestantes se reuniram no centro de Brasília no meio da tarde. O ex-presidente Jair Bolsonaro, em recuperação da 6ª cirurgia no intestino, foi ao evento. Bolsonaro defendeu a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Não vamos baixar a cabeça para ninguém. Se queremos democracia, se queremos liberdade, se queremos uma pátria melhor para todos, todos nós somos responsáveis pelo futuro do nosso país. Os manifestantes carregavam faixas a favor da anistia e cartazes lembrando casos de pessoas presas, como a manicure Débora Rodrigues. Ela pichou a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal e foi condenada a 14 anos de prisão. Apesar da movimentação política, a proposta não tem avançado no Congresso Nacional. Existe um requerimento para que o projeto seja votado diretamente no plenário da Câmara dos Deputados, mas a proposta não tem o apoio da maioria dos líderes partidários. A manifestação percorreu a esplanada dos ministérios até chegar nas proximidades do Congresso Nacional. O ato foi acompanhado de forte esquema de segurança da Polícia Militar.
O novo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, tomou posse hoje em Brasília. Frederico de Siqueira Filho foi indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O novo ministro das Comunicações afirmou que recebeu do presidente Lula a missão de acelerar as políticas de inclusão digital. O ex-presidente da Telebrás agradeceu pela confiança do presidente Lula e pelo apoio do União Brasil. O ex-ministro Juscelino Filho participou da cerimônia, que também contou com a presença de ministros e parlamentares. No destaque internacional, subiu para 43 o número de mortos no conflito entre Índia e Paquistão. Os dois países vizinhos possuem armas nucleares e autoridades internacionais temem a escalada de violência na região. Durante a madrugada, a Índia lançou ataques aéreos contra o Paquistão. As bombas atingiram uma mesquita e diversas casas na Caxemira. Essa é uma região de maioria muçulmana, dividida entre a Índia e o Paquistão, disputada pelos dois países desde que se tornaram independentes do Reino Unido em 1947. O Paquistão afirmou que derrubou 5 aviões de combate da Índia e prometeu responder os ataques. Segundo o Ministério da Defesa da Índia, os bombardeios tinham como alvo terroristas. O governo disse que o país exerceu o direito de responder a um ataque em território indiano. Em abril, um atentado provocou 26 mortes em um território administrado pela Índia. O Paquistão nega envolvimento. Nós estamos agora em um hotel aqui em Dubai. Isso porque um voo que levaria jornalistas para a Rússia foi cancelado por causa do ataque de drones ucranianos a Moscou, o que deixou o espaço aéreo russo completamente fechado. O conflito entre a Índia e o Paquistão também afeta a região. Várias companhias aéreas internacionais evitam sobrevoar o Paquistão. E autoridades indianas informaram que muitos hotéis no norte do país estão fechados. Um porta-voz da ONU afirmou que o mundo não pode permitir um confronto militar entre Índia e Paquistão. União Europeia e Rússia pediram moderação. Quero ver isso parar e se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, estarei lá, afirmou o presidente americano Donald Trump. Índia e Paquistão estão entre os países que possuem armas nucleares, com alto poder de destruição, o que preocupa autoridades internacionais. Reforçando, portanto, a informação de que aeroportos de Moscou foram fechados hoje por causa de ataques com drones lançados pela Ucrânia. Essa ação aconteceu um dia antes das comemorações pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente Lula e outros líderes mundiais já estão na capital russa para este evento. Pelo menos 350 voos foram cancelados ou atrasaram, o que prejudicou 60 mil passageiros. O avião com o líder chinês Xi Jinping pousou em Moscou logo depois da reabertura dos aeroportos. Em seguida, foi a vez do presidente Lula. Ele vai participar das comemorações pela vitória dos aliados sobre os nazistas e se encontrar com o líder russo. Hoje, Vladimir Putin recebeu o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o de Cuba, Miguel Díaz-Canel. A chegada de 29 líderes mundiais acontece em meio a 3 dias seguidos de ataques contra a capital russa. O governo do país reforçou a segurança para as comemorações. O ponto alto vai ser o desfile militar na Praça Vermelha na sexta-feira. Hoje, aviões e veículos de guerra foram usados em um ensaio. Um cessar-fogo anunciado pelo presidente russo começou a valer hoje por causa do evento. A previsão é de que dure 3 dias. A Rússia afirmou que não vai atacar a Ucrânia durante as comemorações. Já o governo ucraniano considera a proposta inútil e quer uma trégua de pelo menos 30 dias, como defendem os Estados Unidos. Hoje, antes da entrada em vigor do cessar-fogo, mãe e filho morreram em ataque russo com mísseis contra a capital Kiev. Opositores do ditador venezuelano Nicolás Maduro desembarcaram nos Estados Unidos depois de um resgate do governo americano. O grupo estava escondido na embaixada da Argentina em Caracas, que atualmente está sob a tutela do Brasil. Todos são ligados à líder opositora Maria Corina Machado e buscaram refúgio em março do ano passado por causa do aumento das pressões de opositores do regime. Até o momento, o governo da Venezuela não se pronunciou sobre a saída do grupo.
Começou hoje em Roma, na Itália, o conclave que vai eleger o novo Papa. 133 cardeais de 70 países se reuniram por mais de 3 horas a portas fechadas. Depois da primeira votação, a fumaça preta indicou a falta de consenso. A partir de amanhã, pode haver até 4 votações, 2 pela manhã e 2 à tarde. Quando a fumaça branca for vista, o sucessor do Papa Francisco, morto no dia 21 de abril, terá sido escolhido. As últimas 2 eleições levaram 2 dias. Enquanto os cardeais estavam confinados na Capela Sistina, um grupo que reúne vítimas de abuso sexual na Igreja Católica convocou a imprensa para denunciar que entre os cardeais que concorrem ao cargo há 2 religiosos que acobertaram casos de violência sexual. O filipino Luiz Antônio Tagle e o italiano Pietro Parolin teriam sido informados de casos de abuso, mas não trabalharam para punir ou denunciar os responsáveis. De volta ao Brasil, desde 2023, o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de São Paulo identificou mais de 18 bilhões de reais em movimentações bancárias suspeitas do crime organizado. Parte do dinheiro pode ser usado pelas forças policiais. Uma lei autoriza a transferência de produtos de crime para os cofres do Estado. Esses computadores são as armas para combater a lavagem de dinheiro. Policiais civis trabalham neste laboratório para seguir o dinheiro que financia o crime organizado. No ano passado, as investigações detectaram mais de 9 bilhões e 600 milhões de reais em transações ilegais, aumento de mais de 100% em relação a 2023. Até abril, 3 bilhões e 700 milhões de reais tinham suspeita de ser produto de crime. Depois de identificar pessoas e valores suspeitos, a polícia pede à Justiça o bloqueio de contas bancárias e o congelamento de bens. Os recursos vão para um fundo que financia a segurança pública no Estado. Nós demos uma outra finalidade para a lei federal de lavagem de dinheiro, que é uma lei de 1998, por conta do decreto regulamentando essa lei. Já temos uma estimativa aí de mais de 46 milhões de reais que estão entrando na conta, no fundo da Secretaria, que são provenientes da lavagem de dinheiro. O Departamento de Inteligência da Polícia, incluindo o laboratório, tem hoje mais de 1.000 agentes. Segundo o secretário, a expectativa é que em 2 anos o Estado passe a recuperar 2 bilhões de reais do crime organizado e torne a Secretaria da Segurança Pública autossuficiente. A Defesa Civil do Pará interditou os imóveis atingidos por uma tromba d'água no final de semana. Os ventos atingiram cerca de 90 quilômetros por hora. A gente não pode ver o tempo fechar, começar um ventozinho e já começa tudo, né? A gente acha que vai acontecer tudo de novo. A família da Kelly foi uma das mais prejudicadas pelo vendaval, que atingiu a ilha de Mosqueiro, em Belém, durante o final de semana. O que sobrou da casa foi interditado. A gente só fez se abraçar no cantinho ali, na porta do quarto da minha filha, em cima dele. Nós 3, eu, meu enteada e minha filha, em cima do menor, para proteger o menor. E o meu esposo ficou paralisado na cozinha, vendo tudo sendo levado. 150 pessoas foram atingidas pelo fenômeno natural conhecido como tromba d'água. O Instituto Nacional de Meteorologia calculou que os ventos atingiram cerca de 90 quilômetros por hora. Agora, no período de chuva, já no nosso inverno amazônico, está mais propenso à formação desse tipo de fenômeno e que é justamente o que aconteceu. Nesta quarta-feira, uma comitiva do governo visitou a comunidade atingida. Eles distribuíram cestas básicas e auxílio moradia para famílias de baixa renda. Ninguém se machucou, acho que isso é o mais importante. Agora nós temos que iniciar rapidamente, até para poder dar conforto a essas famílias. Tanto o processo de aluguel social, para que a gente possa fazer essas obras aqui. Vários alertas de tempo severo foram emitidos para o Rio Grande do Sul. A gente volta a conversar com a Lidiane Sayuri, que tem os detalhes. Sérgio, há um ano, os gaúchos enfrentavam o pior desastre climático da história. As chuvas intensas provocaram enchentes devastadoras. E nesses próximos dias, uma condição atmosférica semelhante deve trazer muita chuva para o estado.
Esse bloqueio atmosférico no interior do país mantém as instabilidades até o final desta semana. Na região oeste e nas Missões, a previsão indica acumulados de chuva entre 200 e 300 milímetros. Municípios como Uruguaiana, Alegrete e São Borja estão em alerta. Na região sul e na Campanha Gaúcha, os volumes podem chegar a 200 milímetros. Na região dos Vales e na Grande Porto Alegre, a previsão é de até 100 milímetros, com chuva intensa, granizo e raios. Na região norte, incluindo a Serra Gaúcha, os acumulados podem chegar a 50 milímetros. Se estiver em área de risco, saia imediatamente ao menor sinal de instabilidade, como rachaduras no solo ou subida rápida do nível da água. Sérgio, Cris. Obrigada, Lid. Agora veja essa história. Uma equipe médica com 50 profissionais se prepara para realizar um complexo procedimento para a separação de irmãs siamesas de apenas 1 ano e meio em Goiânia. A cirurgia deve durar 15 horas. Liliane é mãe das gêmeas Quirás e Aruna. Por enquanto tá calmo. Agora vamos ver até sábado como vai ser, né? Mas por enquanto tá calmo. Tô confiante. A família é de Igaraçu do Tietê, no interior de São Paulo, e se mudou para Goiânia logo depois do nascimento das crianças. Aqui, buscaram ajuda do médico Zacarias Calil, especialista em separação de siameses. Essa será a 23ª cirurgia do tipo realizada por ele. Primeiro, a gente estudou toda a anatomia, né? Mas mesmo assim, na hora, a gente ainda tem surpresas. Então, a experiência cirúrgica mostra que você tem que saber o plano A, B e o C. O caso de Quirás e Aruna é considerado um dos mais complexos pela medicina. As meninas são unidas pelo tórax, abdômen e bacia e também compartilham fígado. Para realizar o procedimento, o médico vai contar com um molde impresso em 3D com a réplica exata do corpo das crianças. A preparação para a cirurgia começou quando as meninas tinham 6 meses. Extensores foram implantados na pele das gêmeas. O procedimento vai acontecer no sábado. Deve durar 15 horas e contar com cerca de 50 pessoas na equipe. Só de médicos serão 16 profissionais, 2 de cada especialidade. Neste momento elas ocupam um leito, mas são 2 seres, 2 pessoas diferentes, né? 2 crianças, então tudo para elas é dobrado. É um novo caminho, né, da separação. Mas aí depois tem mais procedimento ainda, né? Tem a parte da prótese ainda que ela vai precisar usar, mas a vida que segue, né? Eu tô confiante que tudo vai dar certo. E para você ter informação exclusiva sobre o futebol direto no seu celular, acesse o QR Code que está aí na sua tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Sports. Lá você vai receber em primeira mão notícias do seu clube e tudo sobre o Brasileirão. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva abriu inquérito para investigar o jogador Bruno Henrique do Flamengo. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de manipulação de resultados. Com as provas da investigação da PF, o auditor nomeado pelo presidente do STJD vai ter, no máximo, 30 dias para apresentar um relatório final. Bruno Henrique é suspeito de receber um cartão amarelo de propósito no jogo contra o Santos em 2023 para beneficiar apostadores, entre eles o irmão. Como não houve pedido de suspensão preventiva, o atacante do Flamengo pode continuar jogando até a conclusão do caso. A defesa de Bruno Henrique afirmou que o jogador nunca esteve envolvido em esquema de apostas. O Ministério Público de Barcelona recorreu hoje da absolvição do ex-jogador Daniel Alves em processo por estupro. O caso será reaberto e agora Daniel Alves vai ser julgado no Tribunal Supremo da Espanha, instância mais alta da justiça do país. O ex-jogador havia sido condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro. Ele ficou mais de 1 ano detido e, em março, o Tribunal Superior da Catalunha anulou a condenação com o argumento de que havia inconsistências no depoimento da vítima. A FIFA oficializou nesta quarta-feira as 8 cidades brasileiras que vão ser sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. São elas aqui no telão, olha, Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, São Paulo, na Neoquímica Arena, Rio de Janeiro, Maracanã, que vai receber também a final, Belo Horizonte vai ser no estádio do Mineirão,
Virando a página, mais sedes para a Copa do Mundo então. Brasília, na Arena Mané Garrincha, Salvador, na Fonte Nova, Recife, Arena Pernambuco e Fortaleza, na Arena Castelão. Todos esses estádios já foram utilizados também na Copa do Mundo masculina em 2014. O Campeonato Paulista Feminino de Futebol é destaque na programação da Record News. A partida de abertura foi ontem entre Palmeiras e Realidade Jovem. O Palmeiras venceu o Realidade Jovem de São José do Rio Preto com esse gol de Stefani, que se antecipou à goleira e tocou de cabeça. A primeira rodada também teve clássico entre São Paulo e Santos. A defesa são paulina falhou e Carol Baiana tocou na saída da goleira. No começo do segundo tempo, Serrane empatou para o São Paulo. Mas no fim do jogo, Analice aproveitou o cruzamento e sozinha deu a vitória ao Santos, 2-1. A Record News vai fazer a cobertura completa do Paulistão feminino. Já anota aí, no domingo, o atual campeão brasileiro vai jogar na tela da Record. A partir das 7h30 da noite, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir Botafogo e Internacional, direto do estádio Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Cris, Sérgio. Obrigada, Paloma. Nós ficamos por aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record, mas você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem a prova dos casais e a formação da DR. É ao vivo no reality Power Couple. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.